Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Estamos começando mais um programa do Novo Comércio Cast, com o apoio aí do Sindivale, Sindicato do Comércio Empresarial de Pouso Alegre, da região do sul de Minas, da Camec Brasil, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Minas Gerais e das lojas Portinhola. 35 anos vendendo qualidade de vida para a sociedade de Pouso Alegre, região do sul de Minas. E hoje estou recebendo aqui um amigo, um empreendedor e acredita em vocês, da área de comunicação. Ele passou a enfrentar todos esses dilemas que a comunicação tá enfrentando, né, com as redes sociais, com Instagram, com YouTube e outras. E, por incrível que pareça, ele só tem crescido no mercado. Bem-vindo, Douglas. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês. É isso aí. O Douglas é um amigo que tem uma história muito bacana e eu queria que ele viesse aqui no programa para poder motivar aquelas pessoas que de repente querem montar a sua empresa, seja na área igual a dele de comunicação ou outras, para ver que os caminhos às vezes são tortos, mas acabam chegando em algum lugar, né? Sim. E inesperados, né? Justamente. Ô Douglas, conta para mim aí, para nossa audiência, como que foi assim, esse início seu de carreira, né? Como que você chegou hoje a ter um portal de comunicação aí que é o mais assistido, né? Com mais curtidas, com mais visualizações aqui na nossa sul de Minas Gerais. Então, Alexandre, foi uma trajetória, não foi fácil, né? Foi difícil e até inesperada. No sentido de que eu não vim da área de comunicação. Eu nunca fui uma pessoa que se expressava bem ou que se imaginava que poderia estar nessa área e muito bem estar bem sucedido nessa área, né? Eu vim da área de tecnologia, montei minha primeira empresa de tecnologia aos 18 anos, então eu gostei de ser empreendedor logo cedo, né? Acabei depois fechando a empresa, não digo que não deu certo porque ela cumpriu um momento ali, teve seus clientes e foi legal. Atuei na área de tecnologia por um bom tempo, até 2010, quando eu percebi que Pouso Alegre a gente tinha dificuldade de obter as notícias da cidade, de conseguir ver na internet as notícias da cidade, porque uma coisa é na televisão, né? Eu estava trabalhando em Belo Horizonte, de lá eu não conseguia saber o que acontecia aqui. Então eu fiz um programinha de computador que vasculhava a internet e juntava tudo isso numa página só para que a gente pudesse ter ali todas as informações que saíam de Pouso Alegre na internet. E a formação sua então era programador? Era programador, não tinha nada... Nada de comunicação? Nada de comunicação. A minha ideia era ajudar ali os jornalistas na época, porque o Facebook, Instagram, isso aí não existia. O Facebook até existia, mas ainda não tinha virado moda no Brasil. Era o Orkut ainda. Uhum. E eu queria ajudar os jornalistas a poder entregar o conteúdo deles na internet, que eles mesmos parece que não queriam, né? Não ligavam, não se importavam muito. E eu já enxergava a internet, a importância que a internet teria e que para mim já tinha naquela época. Que mudança, hein? Você enxergou longe, hein? Exatamente. Porque eu já vinha dessa área de internet, então para mim era muito importante. Daí eu montei esse programa e começou a fazer muito sucesso em Pouso Alegre. Pouso Alegre Net, então começou assim, era uma página que se alimentava automaticamente, dando espaço para outros jornalistas. Porém, o Google não gostou da ideia porque ele já queria fazer já queria dar mais força para o Google Notícias e começou a banir esses sites. Então eu fui obrigado a não mais fazer aquilo e fui obrigado a eu mesmo produzir o conteúdo jornalístico, né, que a gente queria fazer. E a gente já enxergava também algumas possibilidades que os outros jornalistas não faziam, algumas formas de trabalhar que eles também não trabalhavam. E daí eu decidi entrar para o jornalismo. Foi um grande desafio porque não sou formado na área de jornalismo, não tinha curso de jornalismo em Pouso Alegre. O EAD, que hoje é uma possibilidade, né? Na época não existia. Então eu busquei pela internet mesmo, ler e comprar livros e estudar sobre jornalismo para poder aplicar o jornalismo da melhor forma possível, né?
Então isso demorou um tempo. Eu tive que ir aprendendo com os colegas jornalistas que eu via na rua, então eu parava assim e ficava olhando como que ele se comportava, como que ele fazia pergunta. Então, assim, ninguém imaginava. Eu imaginava porque eu me conheço como uma pessoa dedicada, entendeu? Então eu sou uma pessoa que nunca está satisfeita e sempre quer melhorar. Então eu sabia que chegar a um ponto eu ia brigar para tentar ser o melhor possível. Mas se dissesse lá embaixo para outras pessoas, se desse para alguém da minha família, falasse assim, olha, ele vai ser um dos maiores comunicadores de Pouso Alegre, ninguém vai imaginar. Eu sou o cara que nas apresentações de escola sempre gaguejava, sempre travava, evitava de falar porque não gostava mesmo de aparecer, né? Então foi um grande desafio, até para mim, de mudança, né? De quebrar essas barreiras todas. Foram muitas barreiras quebradas. Não, era uma pessoa que não conhecia, apesar da família ser de Pouso Alegre, não tinha contatos influentes aqui na cidade. Então, até a gente ir conhecendo e mostrando o nosso trabalho, e ganhando um respeito para conseguir então ter um apoio, conseguir ter mais informação também, que é importante, né? Foi um galgar, foi um tempo bom aí. Gerar credibilidade, né? As pessoas acreditarem. E daí, o Douglas, assim, antes de você terminar, né, até onde você chegou hoje, mas com o advento dessas, vamos pôr assim, entre aspas, essas pessoas que hoje são jornalistas, porque tem um tanto de gente que com a rede social, né, vai divulgando. Isso te ajuda ou te atrapalha? Você usou o que de expertise para poder... Porque todo mundo hoje está fazendo uma postagem sem ser empresa, sem ser um profissional, né? Não, isso aí me ajuda, tá? Porque, não vou dizer que... Aliás, ajudar mesmo assim, não, mas também não atrapalha, porque a gente tenta impor um nível de qualidade que a gente sabe que quem não leva como profissional, igual eu levo, não tem esse tempo todo, agora a gente vai fazer 13 anos que a gente está nisso, não vai do dia para a noite começar a aplicar, né? Então é muito difícil. Então, mas até essa possibilidade também das pessoas abrirem é importante. Eu, como um cara que vim de TI, que é uma área sempre aberta, sempre que quer ver as coisas expandirem, acho que é excelente hoje as pessoas terem essa possibilidade. Eu não vim da área de jornalismo, né? Quem sou eu para falar não deveria, né? Eu acho que, na verdade, todos poderiam ser. Agora, em relação a dar informação, né, jornalística, aquele que também não se atenta a alguns preceitos básicos do jornalismo, ele vai cometer erros que rapidamente ele vai ser jogado de lado, né? Então é natural, por exemplo, eu digo que eu já tive uns 50 concorrentes, gente que tenta fazer jornalismo, né, para concorrer na rede social e que depois tudo some, porque não segue muitas vezes esses preceitos básicos. Não tem responsabilidade. Hoje em dia essa questão do fake news é muito, muito ruim, né, para a sociedade, essa questão dessas dessas postagens enganosas, né? Mas a fake news é algo que eu acho que sempre existiu, porque a fake news nada mais é do que a mentira. Uhum. O que aconteceu com a internet e a mentira que muitas vezes vinha até dos próprios veículos de comunicação, televisões, muitas vezes acontece. Até hoje, acho que até hoje acontece. Tendenciosos de um lado A ou lado B, né? Tendenciosos e muitas vezes até mentirosos, mas eles sabem trabalhar de uma forma onde talvez não dê problemas para eles, né? Agora a fake news mesmo criou força depois de algumas pessoas espertinhas começaram a criar isso para ganhar dinheiro com anúncio, inclusive, né? Daí se alertou demais a isso, ao tamanho que isso, a falta de controle que se existia nisso e como se espalhava muito rápido, né? Então, daí que se acendeu esse alerta. E realmente é perigoso, mas eu acho que a gente está, assim, no momento, já teve momentos piores. Hoje a gente está no momento onde dá para controlar, entendeu? Dá para se debater, dá para olha, a pessoa falou uma mentira ali, dá para você gravar e rebater, né? E os veículos de comunicação fazerem o trabalho para desmentir aquela fake news, né? Não enxergo isso tanto. É um problema que vai continuar por muitos anos. É um problema da sociedade, né? Já é comum na sociedade, então, pelo que você está dizendo. É que antigamente, quem, por exemplo, via numa matéria televisiva sair uma fake news, porque pode acontecer, sair uma fake news, ele não tinha como contestar aquilo. Ele fazer uma ligação para a empresa ou entrar na justiça depois de 2 anos sair alguma decisão para o cara. Hoje não, hoje as coisas estão muito mais rápidas. Se você, porventura, fizer uma fake news, lá nos comentários da sua matéria já vai ter gente falando. Então é muito rápido a
A forma como você consegue rebater aquela fake news. Assim como ela se espalha rapidamente, você consegue também brigar com ela. E você já teve alguma fonte que te passaram de alguma matéria e daí você publicou e de repente essa fonte estava errada, você teve que corrigir, teve alguma coisa de assim, né? Nesse percalço seu aí, porque cada um que tem a sua empresa tem alguma coisa que acontece que não, né, foge da vontade nossa. Sim. Acontece, já teve, mas no caso geralmente são detalhes, né? Nada sério, nada grave. Então, por exemplo, acontece um órgão oficial, como a polícia, por exemplo, vai passar a idade de uma vítima e passa a idade errada. Uhum. Acontece. É um detalhe. Isso não muda o contexto total da matéria. É um detalhe, né? Então, já sim, já aconteceu de ter uma informaçãozinha ou outra, mas nada que eu precisasse... nada que fosse preocupante. Ô Douglas, ou que causasse um dano sério a alguém, entendeu? Já teve, já inclusive respondi processo, mas eu ganhei os processos porque eram verdade. E muitas vezes acontece isso, da pessoa que é alvo de uma matéria, aparece na matéria, não gostar do que saiu, dizer que é fake news, né? Faz todo aquele alarde todo, mas na verdade não é. E uma coisa que assim, a gente vê que a nossa sociedade ela compra muito mais desgraça do que notícias boas. Né? Você vê que eu tô com 50 anos, eu sempre escutei que você escuta que o cara levou um tiro, mas você não escuta que o cara ganhou uma flor, a pessoa ganhou um buquê de rosa. Você percebe isso mesmo nas postagens, que assim, que aquilo que é algo que deu errado é muito melhor de ser divulgado do que aquilo que deu certo? Não, é o contrário. Eu tinha essa impressão. Por quê? Porque você vê, por exemplo, aqueles jornais estilo da Atena, que passa o dia inteiro lá falando... Fala estilo da Atena, mas tem tanto, né? Não é o da Atena. Falando só de notícia policial, de desgraça. Eu vou explicar qual que é a questão. Notícia boa dá muito mais ibope do que notícia ruim. Que bom. A questão é que a notícia boa, ela não é qualquer notícia boazinha. Se eu chegar com uma cesta de alimentos ali no lugar, não vai chamar atenção para doar. Tem que ser um caminhão. Entendeu? E as pessoas têm que ver ali, têm que perceberem a sutileza do gesto, tem que perceber a felicidade da pessoa que está ganhando. É uma série de detalhes. Por exemplo, fizemos uma notícia essa semana dos cachorros que estão querendo, que é uma ONG Congonhal que pega os cachorros para adoção e não conseguiu adotar que adotassem um esse ano. E eles fizeram um ensaio fotográfico de ao arraiá. É um arraial de cachorro. Botaram tudo bonitinho. Deu um baita do Ibope. A última vez que eu vi, foi mais de 2.000 curtidas, sabe? Para nossa região. Foi muito legal. Então, matéria boa, até uma matéria às vezes de divulgação de uma promoção de comércio, muitas vezes pode ser ver que as pessoas querem ter essas notícias boas. Uma obra importante que foi inaugurada, as pessoas querem muito ter ver essas notícias e tal. Mas não é simples, não é fácil de produzir. A gente, como jornalista, fatos noticiosos trágicos, como um acidente, como violência, isso acontece toda hora e é fácil. Você faz uma ligação, às vezes você vai no local ou faz uma ligação para uma fonte, e ela te passa essas informações e você tem um produto fácil para entregar ali. E que dá ibope, sim. Entendeu? Então é muito mais fácil você fazer um programa televisivo, igual tipo estilo da Atena, só com tragédia, do que fazer um programa televisivo só com notícia boa. Entendi. Porque a tragédia, se você está aqui em Pouso Alegre também e assistir uma tragédia que aconteceu lá em São Paulo ou lá no Amazonas, você se solidariza, você fica triste. Mas a notícia boa nem sempre. Então a notícia boa é um pouco mais complicada de trabalhar. Mas o termo de que a notícia boa não vende e que a notícia ruim vende mais não procede. Entendi. Entendeu? É uma questão de facilidade. Você não vai conseguir sair todo dia para correr para fazer uma notícia boa que dê expressão. É complicado. Então a imprensa ela tem esse desejo de ter notícia boa. Ela não se esquiva de ter isso. Sim. Teve uma vez, foi muito interessante. E foi ali que eu percebi isso. E que me incomodou. Eu até então eu não ligava de mostrar umas matérias assim, muita matéria policial, porque dava muitos acessos, você entregava resultados, certo? Tendo acesso, tem resultado. Até que um dia teve uma onda de crime. Foi ali que começou também a época das fake news, que é a época do WhatsApp. Teve um policial que morreu, foi confrontar os bandidos na lotérica, ele estava paisana e morreu.
Naquela semana começaram a soltar um tanto de fake news. E aconteceu também algumas ocorrências policiais. Teve um outro também que foi baleado num posto de combustível na mesma semana. E a página, você entrava na home do Pouso Alegre Net, era só notícia ruim. Então, eu entrava ali e começava a me sentir pesado. Daí eu fui dar um passeio, uma volta, tinha um kart em Pouso Alegre, eu fui lá dar uma volta. E muita gente não me conhece, porque eu não apareço muito, né? Eu não mostro muito meu rosto lá. E eu estava parado e a moça estava conversando sobre as coisas da cidade. Você viu lá no Pouso Alegre Net, não sei o que, não sei o que. Eu não estou nem vendo, só tem notícia ruim. Daí eu me atentei, falei, tá vendo? Eu não posso, eu tenho que dar um jeito de buscar mais notícia boa, que é mais complicado, porque ela não vem pra gente tão fácil, igual vem a notícia ruim. Né? Então hoje eu tenho toda uma preocupação de na hora que você entra no site, vai ter as notícias ruins, que eu não vou deixar de informar que as pessoas têm interesse nisso também. Mas de ter sempre ali um equilíbrio de notícias positivas também, né, bacanas. Esses dias atrás, quando teve uma onda de assaltos aqui em Pouso Alegre também, eu fiquei super preocupado. Eu começava a ligar nos órgãos, não tem nada que vai inaugurar, não vai inaugurar uma obra, não vai, sabe, não tem nada, não, a semana tá complicada, não vai ter nada. Eu doido, porque eu não queria deixar essa impressão, né, de que é isso. Porque na verdade não é. Notícia boa vende sim. Então é bom você falar isso que eu vou mandar um monte de notícia boa para ele aqui do Sindivale, do Senac, do Sesc. Que bom. Ô Douglas, e assim, hoje, conta para nossa audiência aí, porque uma vez que a gente está no Spotify, no YouTube, e hoje as redes sociais elas são mundiais, né? Conta para nós assim, um ponto dentro da sua empresa que você fez e hoje você não faria. Acho que a gente até conversou nos bastidores, questão de valores, coisa que, né? Sim. Esse é um ponto, mas não sei se você quer colocar outra coisa, outro ponto. E algo que você não esperava e que deu muito certo dentro dessa trajetória sua. Porque hoje você está com quantos seguidores? Olha, no Facebook são 120 mil, no Instagram são 77, da última vez que eu vi. YouTube são mais 55 mil. E mais as pessoas que acessam o site diariamente, né? Acorda de manhã, antes de abrir o jornal para ler, hoje dá uma olhada no Pouso Alegre Net para saber quais são as notícias. E o site é bem acessado também? Bem acessado. Na verdade, todas as plataformas, elas direcionam para o site. A gente posta algumas coisas diretamente na plataforma, mas o intuito é sempre de direcionar para o portal que é o elo disso tudo, né? Que é ali que a gente coloca, por exemplo, o conteúdo completo de uma matéria, fica lá. É lá que tem o grande volume de acesso. Então, se a pessoa quer saber tudo que saiu em Pouso Alegre, tem que acessar o site, não a rede social. A rede social ela é mais um atrativo para puxar. Fala aí para nós as redes, tudo, porque daí depois o Emerson vai colocar lá a tarjeta embaixo, né? Tranquilo. Instagram é @pousoalegrenet, o Facebook é @pousoalegrenet, o YouTube é @pousoalegrenet e o site é pousoalegre.net. É isso aí. Viu, Emerson? Guardou? E aí, conta para nós aí essas experiências, duas experiências aí que te marcaram, alguma coisa que você lembra, assim, que você fala, nossa. Olha, são várias, assim, a gente vai aprendendo, né? E vai aprendendo a ter um pouco de equilíbrio. Então, como eu te falei, eu não vim da área de jornalismo. Né? Então, eu não tive um professor, eu não tive e nenhum colega, eu nunca fui estagiário num lugar para me ensinar. Então, o dia a dia que foi a escola sua. O dia a dia que foi a escola. Então, nesse dia a dia, a sorte é que é o seguinte, antes sempre de publicar, eu tinha uma preocupação enorme, né, de fazer as coisas certas, de não sair nada. Mas até a gente chegar nisso, então, por exemplo, uma coisa que eu sempre, no começo, eu patinei demais, foi a questão dos contatos. Eu, por ser uma pessoa que não é muito social, eu não sou uma pessoa que gosta de ir em festas, de eventos, de ficar de conversa, assim, eu sou bem recatado nesse sentido, né? Não fazia muitos contatos, eu ficava dependendo demais dos assessores de imprensa. Então, por exemplo, você tem uma prefeitura, você tem lá um assessor de imprensa, né? Você não vai ligar e falar com o prefeito. A Polícia Militar, você tem um assessor de imprensa da Polícia Militar, você não vai ligar para falar com o comandante, não precisa ligar para falar com o comandante, você fala com o assessor, né? Só que muitas vezes esses assessores fazem ali o interesse deles, o jogo deles, né? Eles têm os horários deles, né? E eu ficava muito preso, amarrado nisso. Então, e ficar muito dependendo dessas fontes oficiais. Então, a partir ali do 6º ano do Pouso Alegre Net, teve uma virada de chave ali,
onde eu comecei a desenvolver uma rede de contatos muito grande, tanto de autoridades, mas muitos mesmo de pessoas que correm no dia a dia. Um policial militar, que não é assessor de policial, mas é um policial militar. Uma pessoa que trabalha no resgate, moradores de bairro. Então você tem contatos de vários moradores de bairro. Então você quer saber o que acontece no bairro tal, você tem um contato de um morador de um bairro, de uma cidade aqui próxima. Gente que vai auxiliando a gente nesse trabalho, que a gente não consegue fazer sozinho. Então hoje eu brinco assim, e foi assim, começou desse jeito. Isso foi se expandindo, né? Com o crescimento do Pouso Alegre Net e o reconhecimento pessoal, hoje eu brinco que nem preciso muito fazer esse networking. As pessoas vêm naturalmente até a gente, a informação chega naturalmente até a gente. Aconteceu alguma coisa no lugar, a pessoa grava e manda, e entra lá no Instagram do Pouso Alegre Net. Espontaneamente ela manda pra gente. É incrível a quantidade de informação que a gente recebe assim. Olha. E depois a gente só tem o trabalho de tentar apurar, de ver se aquela pessoa às vezes não está equivocada na informação que ela deu, se ela realmente viu aquilo, se tem outra pessoa que também viu aquilo para você poder cruzar a informação, se tem algum órgão oficial que você possa checar junto também. São coisas que só com o tempo que a gente foi aprendendo, né? E também, assim, dar valor ao nosso trabalho, que hoje isso é um problema de muitos órgãos de imprensa, jornalistas, não dar valor ao trabalho que eles fazem. Vamos dizer assim, aceitar qualquer acordo, qualquer coisa para divulgar. Então, você tem que tentar estabelecer uma linha ali e seguir nela, né? E as pessoas, as empresas, os anunciantes, eles vão vir até você porque elas vão ver a qualidade do seu trabalho. Não é porque você apertou a mão da pessoa. Entendeu? São coisas que eu demorei para aprender. É legal você falar isso, porque a gente teve aqui alguns podcasts anteriores que eu lembro acho que foi do Eric, se não me engano, lá da Tupan Comunicação. Que uma coisa é você ter gratidão por aquela pessoa que começou na caminhada junto com você, que você, né, ajudou ela de alguma forma, ela te ajudou. Mas se a pessoa não for profissional realmente, no mundo de hoje, das coisas como estão sendo, né, cada dia mais transformadas, com inovação a todo momento, não adianta você ter a gratidão, você tem que ter um profissional competente com você e você tem que fazer um trabalho profissional. Então, a gente tem discutido muito isso no podcast, que você é um empresário hoje da área de comunicação e você tem dito aí, eu dedico e me cobro muito e estudo. Tem pessoas que querem montar uma empresa, mas não querem estudar o seu negócio, a sua empresa, e acham que o negócio vai dar certo. E de repente ela... E acham que já sabem tudo. Então, eu tinha algumas ideias, por exemplo, de comunicação, que eu achava que não eram legais. Porque era, por exemplo, fazer uma matéria para uma empresa. É uma ideia idiota. No começo eu pensava isso. Não vou fazer isso. Vou vender aqueles anúncios que ficam rodando no site que a gente vende também. Mas era só isso. E eu depois, eu perdi o tempo, falei, não, isso é legal. As pessoas gostam disso, sim. Eu achava que não. Conteúdo, né? Quando a gente começou a fazer e começou a ver... Então, são coisas que com o tempo você vai aprendendo. Em qualquer negócio, você entra com ideia, mas depois que você vai vendo que você vai ter que, às vezes, fazendo algumas mudanças. Vários grandes negócios começaram assim, com uma ideia inicial e depois mudaram para outra coisa, né? Então, comigo... não foi diferente nesse sentido, não. E legal você dizer que quando você montou é porque você queria saber notícia da cidade. Sim. Então você estava buscando notícia da cidade e não tinha onde buscar. Era isso, não é que você queria montar um negócio. Sim. Ou daí você percebeu que tinha esse vácuo e você falou... Mas você não montou como negócio no primeiro momento? Quando eu montei ele inicialmente, ele era só uma página de internet, ele não era um negócio meu. Né? Ele não era um negócio. E daí eu vi que estava começando a movimentar, eu falei, vou monetizar isso com anúncios, aqueles anúncios do Google, né? E coloquei. E aos poucos, e quando eu tive que realmente entrar no jornalismo, daí ele virou um negócio. Eu falei, olha, ou eu deixo isso aqui morrer, que eu ficaria triste demais, porque eu vi o potencial que tinha. Eu acreditava muito na importância de você ter um bom jornalismo na internet, né? Hoje nas redes sociais também. E eu via que os veículos de comunicação de Pouso Alegre nenhum fazia, tanto que eu saí bem na frente de todo mundo, né? Quem tentou depois não conseguiu. Hoje todos os veículos que estão na internet são veículos da internet. Eu não me lembro, você não chegou a fazer nada em papel, não chegou? Não, nunca tentei porque eu já não acreditava nisso, já não
Então, comecei assim, né? Não era... Eu montei para tentar resolver um problema que eu tinha, eu queria saber. Vi que podia até, inclusive, ser replicado para outras cidades. Tentei, de início, fazer uma réplica para outras cidades, mas quando o Google tomou essa atitude de banir esses sites, eu fui obrigado ali a entrar no negócio. Então, as coisas foram mudando. E tive muita dificuldade, porque quando o Pouso Alegre Net começou a ser conhecido, já com 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas começaram a falar, não, eu acompanho o Pouso Alegre Net, eu acompanho o Pouso Alegre Net. O Facebook estourou no Brasil. Foi o boom do Facebook. E daí as empresas quiseram todas investir no Facebook, experimentar o investimento lá. Então eu passei por um tempo de maturação de dificuldades financeiras para rentabilizar o negócio durante um bom tempo, porque o orçamento publicitário, que geralmente é fatiado, né? Uma parte eu vou investir em TV, uma parte ia investir em jornal na época, uma parte outdoor, e quando falava de internet eles botavam tudo no Facebook. Então demorou um tempo até as pessoas baterem a cara um pouco com o Facebook e falaram, não, vamos buscar uma nova opção. Daí eles começaram a olhar os portais, no caso do Pouso Alegre Net. Então foi difícil, eu tive que aguentar firme. Eu digo, ninguém aguenta. Eu digo, isso foram pelo menos 6 anos que eu pagava para trabalhar. Você não chegou a pensar em desistir, não? Cara, quando eu casei, eu via a força que o Pouso Alegre Net tinha, mas as contas chegando custa e mais, tudo. Né? E eu pensei, sinceramente, em vender. Falei, eu acho que eu vou vender. Porque... E tem um valor muito grande, eu sei que tem um valor e tem um potencial enorme, mas eu não tenho condição de ficar... Bacana. Né, ficar desse jeito. Mas também eu não tinha uma outra ideia de negócio. Eu sou um empreendedor, eu gosto de empreender. Eu me adaptei muito bem a isso. Eu tinha passado algumas dificuldades nas empresas que eu tinha trabalhado antes, de eu tentar empreender, fazer algumas mudanças, algumas iniciativas bem legais e não consegui. Por conta do gestor não deixar? Do gestor não deixar, deixa para amanhã, deixa para outro dia. E às vezes pegava a ideia da gente e contratava um cara lá de... Teve um caso que pegaram um cara de Campinas, trouxeram para implementar a ideia que eu tinha criado. Poxa, era a minha ideia. Vai beneficiar a sua empresa, deixa eu fazer. Né? Tudo bem que eu tinha minhas responsabilidades e tal, mas aí você começa a sentir falta dessa liberdade que o empresário tem. Né? A gente tem uma certa liberdade de fazer, mas a gente, na verdade, é escravo do nosso trabalho. Isso que eu ia falar, porque a gente é escravo. 24 horas pensando no negócio. Né? Mas pelo menos a gente tem uma liberdade de caminhar da forma que a gente quer. Né? A gente trabalha mais, mas a gente tem essa liberdade. Se a gente acredita em alguma coisa, de poder empreender nisso. Então teve essa grande dificuldade. Foi um momento muito difícil para ter aberto o site. Eu tinha que ter aberto ou antes disso, para poder ter criado a marca antes, ter conseguido atrair o empresariado antes, ou depois disso eu já estaria junto com os outros que vieram depois também. Né? Então, hoje, toda vez que eu vejo como está e as pessoas falam, nossa, que legal, tal, eu penso na dificuldade que eu passei lá e que ninguém passaria isso. Então eu mereço estar nesse ponto, entendeu? Que ninguém viu, né? Porque nenhum jornalista formado, que já tinha todas as facilidades, né, abandonou às vezes o seu emprego para empreender nisso, igual eu fiz. E você sempre viveu? Não, daí você tinha ajuda de alguma família, alguma coisa? Nessa época que antes de casar eu morava com meus pais, né? Uhum. Então... Teve uma época, Alexandre, que eu... E daí foi... E você falou de mudança de coisa que eu não fazia, né? No começo do Pouso Alegre Net, eu vendia anúncios de porta em porta. Igual muitas vezes fazia aqueles catálogos, aqueles guias que vendia assim. Uhum. Eu ia na porta de um estabelecimento, cobrava R$50, você botava a marca da pessoa no canto, mais 50 ali no outro canto. Durante uns primeiros 3, 4 anos, eu faturava R$300 por mês, cara. Eu botava esse dinheiro de gasolina para ver a minha esposa, que ela não é de Pouso Alegre, para ir ver a minha namorada na época, que é minha esposa. E era isso, cara. E voltava. Fez um investimento, hoje você está com família, com certeza, tudo, né? Então... Era investimento, mas que eu digo assim, não era muito pouco. E daí eu fazia bicos, né? Como eu sou da área de tecnologia, eu trabalhava com construção de site, eu atendia algumas empresas na área para ir complementando.
para conseguir ir me bancando. Mas o Pouso Alegre Net era só prejuízo. Muita gente chegou para mim e falou assim, mas por que você está perdendo tempo com isso? Né? A família às vezes questionava, falando, olha... A gente fala que às vezes... Eles querem o nosso bem, eles não querem ver a gente passar essa dificuldade. A gente que acompanha muito empreendedor, a gente vê que para o cara continuar é porque é um propósito de vida dele, né? Mas não sei se você acredita nisso, porque as pessoas falam, quando você vai montar a sua empresa, você tem que ter a missão e a visão. Às vezes a pessoa é muito teimosa também, né? Justamente, mas é importante a gente saber até que ponto a gente está sendo teimoso, que o negócio não dá certo e a gente não está fazendo o negócio direito, mas também é importante você saber que você tem aquele propósito que você acredita, porque desistir no meio do caminho, se a gente olhar aí todos, Steve Jobs e outros aí, eles passaram por grande dificuldade que ninguém mais acreditava nos caras, e de repente os caras, né? Mas se for olhar mesmo como funcionava naquela época a questão dos anúncios, era de se desistir. Se eu fosse analisar o negócio daquele jeito hoje, eu falaria, olha, não vai. Né? Até que eu tive uma virada de chave, mas uma virada de chave que essa foi interessante. Que foi... Eu conheci um pessoal de um site lá de Juiz de Fora e eles vendiam anúncios a um preço muito superior aos anúncios que eu cobrava. E não entregavam metade do resultado do que eu entregava. E eu falei, mas como? Por que você vende? Ele falou, não, porque a gente se valoriza. Nosso preço é esse. Senão não dá pra gente tocar esse negócio. Certo? Interessante. Ou a gente... Não adianta falar assim, eu vou vender mais barato e como é que eu vou pagar a minha folha? As pessoas que trabalham aqui, eu vou ter que fechar a empresa, então. Então não adianta você pensar só em abaixar no caso de abaixar o preço, você pensar, não, eu vou subir meu preço e no meu caso, e vou entregar uma qualidade para aquele pessoal. Mas você vai perder venda, porque o pessoal não está acostumado. Então, por muito tempo, tem até a fama, na verdade, que anunciar no Pouso Alegre Net é caro. Não é, todo mundo que anuncia lá, super satisfeito com o resultado. Porém, eu deixo de fazer muitas vendas. Muita gente que é interessada e quer anunciar lá acaba sendo impactada no preço. Né? Mas aqueles que pagam conseguem ter resultado, porque eu não consigo dar a atenção suficiente, porque para você fazer um anúncio de qualidade mesmo, você tem que pensar o anúncio bem pensado, você não pode fazer muito um em cima do outro, certo? As pessoas não estão lá para ver anúncio, então você tem que dar uma exclusividade para aquele anúncio e também fazer um bom trabalho naquele anúncio, e isso custa, né? Senão você não vai conseguir manter uma estrutura tanto de empresa, mas também de atendimento, né? Para você conseguir entregar. Então foi uma mudança de chave. Foi da hora que eu saí dos miúdos, vamos dizer assim, comecei a pensar, não, eu vou pegar quem tem capacidade de fazer, de pagar. Quem não tem, o dia que tiver vai ter. Mas eu vou entregar resultado para essas pessoas. E daí você conseguiu, E daí eu fui trabalhar. Então hoje, por exemplo, cada vídeo que eu faço, vou entregar todas as estratégias, mas cada vídeo que eu passo, eu penso muito bem qual que é a primeira imagem que vai aparecer nesse vídeo. A sequência. É trabalhado nos detalhes, para que a retenção desse vídeo seja muito boa, para mim conseguir entregar o resultado para aquele cliente. Porque se eu não entregar o resultado para aquele cliente, eu tenho certeza que ele vai chegar e vai falar para o amigo dele que é empresário também, falar, olha, eu fiz não deu certo, não foi legal. E é tudo que eu não quero. Eu quero que ele chegue e fale, deu certo pra caramba, fiquei satisfeito, vou fazer de novo, faz você também. E é isso que tem acontecido e tem funcionado. Geralmente, quando um segmento entra para fazer anúncio no Pouso Alegre Net, rapidamente os concorrentes desses segmentos todos querem entrar junto, porque eles viram que deu certo para o segmento deles. É muito legal isso que você está falando, porque assim, são várias dicas que a gente pode dar para os empreendedores. A questão do ponto de equilíbrio da empresa, para você saber, né, pôr o valor de venda. Porque às vezes não adianta você vender muito e não ter lucro. Né? Você tem que saber se você está vendendo e está tendo lucro efetivamente. Essa questão de se valorizar e valorizar o produto, o que você falou do primeiro vídeo, que é o que chama atenção para poder reter a pessoa ali. Então assim, a gente vê que a dica sua para a parte, não é só da comunicação, isso serve para todas as áreas. Né? E a gente vive numa sociedade que é consumista, mas a gente está vendo que cada vez mais as pessoas querem consumir com qualidade. Né? As pessoas estão buscando... É lógico que o preço sempre impacta,
Sim. Mas a experiência, ela tem um valor que as pessoas vêm com, né, com agregando. Mas veja bem, não é o preço em cima de que o preço de um anúncio no Pouso Alegre Net é muito menor que de um celular. E o anúncio vende. O anúncio te entrega resultado, você vende seu produto, você gera lucro com aquilo. Mas às vezes as pessoas não enxergam, falam, vou comprar o celular e vou fazer o mesmo. Elas não enxergam e não vão ter o resultado, porque não vai sair no Pouso Alegre Net também. Então essa questão do preço é um negócio que eu nunca... que eu aprendi, na verdade nunca não. Eu aprendi a me valorizar. Aí, ó, o Emerson até pôs aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, um que a gente fez hoje. Aqui embaixo. Diminui, sobe o Emerson. Esse aqui, ó. Especial publicitário ali, ó. Consegue subir? Não tá rolando. Mas a gente... Olha lá. Aí, fizemos isso aqui hoje. Antes da gente fazer 2 horas, a gente está no podcast, é mais de 1.000 e poucos curtidas. A gente vai bater 2.000 curtidas nisso aqui. Rosana Modas, é uma loja Modas, tradicional da cidade. Uma liquidação, né? O preço deles é muito bom, né? Mas... Então é isso, a gente busca entregar essa qualidade para o cliente, com a qualidade de atendimento, a qualidade de serviço e resultado. Eu digo assim, as pessoas... Eu estou aqui hoje, Alexandre, não é porque eu sou bacana, bonitinho, simpático. Estou aqui porque eu consegui resultados. Pouso Alegre Net é uma empresa de sucesso, correto? Com certeza. E tudo que a gente publica às vezes dá certo, né? É importante a gente se preocupar hoje em entregar isso. Eu vejo que hoje em dia muito se preocupa com qual que é o discurso que a pessoa tem e não se a pessoa entrega resultado. Não é verdade? E na vida, às vezes tem pais que são simpáticos, mas não dão o essencial para o seu filho. Não dão atenção, mas são simpáticos. Tem aquele que é mais bravo, mas está lá para olhar, para ajudar, para educar. Né? Não tem disso? Então eu vejo muito disso hoje, da gente enxergar qual que é o resultado principal. Então eu me preocupo sempre com isso, de entregar esse resultado. E daí o preço é algo que muita gente não vai enxergar. Muita gente fala, nossa, para mim não dá e tal, mas tudo bem. Vai ter aquelas empresas que vão enxergar e que depois vão experimentar e vão realmente ver que, nossa, pô, valeu, foi bom demais. É o que a gente disse, se a pessoa investir um valor X e tiver um retorno Y, ok, né? Se pagou. Agora, o que adianta às vezes ela pagar barato e não ter o retorno? Exatamente, é dinheiro jogado fora. Eu me preocupo muito disso, de entregar um retorno, esse resultado para as pessoas, para a sociedade também no meu jornalismo. Né? Então, para mim me preocupar em fazer isso, imagina, se eu tivesse que fazer um preço de pingado, eu teria que fazer, sei lá, 10 anúncios por dia, 5 anúncios por dia. Eu não conseguiria dar atenção para todo mundo, não conseguiria fazer um trabalho bem feito, pegar uma matéria que eu gravei, fazer edição, escolher uma boa trilha de fundo, fazer um bom corte para caber em 1 minuto e meio, que é o que o Reels hoje está pedindo no máximo, né? Para ficar bom. Você não conseguiria dar essa atenção. Daí você ia ser o cara que está entregando conteúdos meia boca por um preço mais barato. Eu escolhi entregar um conteúdo de qualidade por um preço mais superior, né? Então esse é o foco. Hoje praticamente eu digo que eu não tenho concorrente. Na minha faixa de preço não tem. Os outros são bem mais baixos, mas não entregam também a mesma faixa de resultado. E você tem concorrente, você vê como concorrente, não falando de Pouso Alegre, sul de Minas, mas você vê como concorrente de repente o Facebook, outras empresas de fora, como concorrentes, como que você enxerga isso? Elas são todas as empresas de mídia, elas são concorrentes no que eu chamo de fatia do orçamento publicitário. Porque toda empresa, quando vai fazer o orçamento publicitário dela, o balanço, quanto nós vamos gastar de mídia ano que vem? Quanto que a gente espera gastar de mídia esse mês? Eles têm um gráfico de pizza, mais ou menos, que eles estabelecem. 50% vai para lá, 50% para cá e X para cá. Né? Então, todas são concorrentes nesse sentido. Né? Agora, eu não me considero concorrente numa questão de nicho, no sentido de seguinte, se alguém quer aquele valor que eu entrego, só tem eu. É um livro que eu fiz no MBA também. É um livro que chama Estratégia do Oceano Azul. E eles passam pra gente. É como que você vai criando curvas de valor na sua empresa para que a sua empresa não seja igual às outras de jeito nenhum. Entendeu? Como que a sua empresa praticamente já não é copiável. Ela tem até uma curva diferente. Ela agrega alguns valores que os outros não se preocupem em agregar. E isso dá uma diferenciação para ela. E as pessoas que buscam esses tipos de valores só vai encontrar com você. Você para de nadar naquele oceano onde está tubarão comendo tubarão. Né? Brigando no preço.
eu quero ganhar de você, eu vou botar 10% mais barato, e o outro vai lá e põe 20% mais barato, depois 30% mais barato, quando vê tá todo mundo sangrando e morrendo. Legal. Porque a briga deles é preço. A minha briga não é preço. Não importa quanto que o meu concorrente põe. Eu ponho um valor que eu sei que o mercado tem condição de pagar, que aqueles que sabem valorizar têm condição de pagar, e que aqueles que vendem os seus produtos têm condição também de retirar de lucro depois que eu entregar o resultado para eles. Uma coisa... Ou seja, também vai me gerar uma certa dificuldade que eu não vou conseguir pegar e atender empresas que são muito pequenas, que não têm capacidade de atender um volume grande de cliente, que não tem um produto lucrativo, também fica difícil de atender essas empresas. Mas as outras que têm outros tipos de produto, consigo. É interessante você falar isso, que a gente tem... São vários podcasts, a gente espera fazer aqui milhares de podcasts, e a gente sempre tem feito alguns recortes. Um recorte do que a gente comentou aqui é que hoje as vendas online, elas são muito grandes. E aqui no Sindicomércio a gente representa o comércio atacado e varejo na região do sul de Minas. São 17 mil empresas. E a gente tem criado uma campanha, até para vocês da imprensa refletir sobre a ideia, de que a gente deve prestigiar o comércio local. Com certeza. Sabe? Porque às vezes o cara tem uma empresa de prestação de serviço e ele não compra no comércio local. Só que daí depois o dinheiro desse do comércio local não vai conseguir contratar aquela prestação de serviço dele. Sim. E a indústria que vende para esse comércio, para essa prestação de serviço, também não vai vender porque eles não estão utilizando. Então a gente está criando essa campanha, o Sindivale vai entrar forte agora para o Natal desse ano 2023, com algumas campanhas para que prestigie o comércio local. Sabendo, lógico, né, o comércio local também tem que saber dos seus valores, porque o que eu sempre digo, é isso aí. Por exemplo, eu tenho a loja de material esportivo. Se o meu tênis está custando 500 e na internet está custando 450, 10% dá para eu comprar na loja física, porque lá tem o aluguel, tem o funcionário, tem a consultoria, né? Porque eu falo que a gente não é vendedor, a gente é consultor hoje. Eu digo assim, não dá para a gente esperar que o consumidor, hoje, a gente sabe que muita gente com dificuldade, o salário mínimo às vezes não acompanhou a inflação, né? Muita coisa subiu e tal, às vezes sobra pouco para a pessoa, então ela vai buscar aquele desconto, né? Não dá para a gente esperar que eles sejam bonzinhos com a gente, que eles consumam no comércio de Pouso Alegre por consciência. Apesar de ser importantíssimo para a cidade, para a sociedade pouso-alegrense, pro todo, que as né? pessoas de Pouso Alegre consumam aqui. É importantíssimo para o bem-estar de todo mundo aqui. Porém, a gente não pode esperar que o indivíduo, que a pessoa, às vezes com um orçamento menor em casa, deixe de pegar um desconto melhor na internet para pegar aqui. O que eu acredito a gente tem que trabalhar os valores. Por exemplo, roupa em Pouso Alegre, eu adoro comprar roupa na Rosana Modas, que hoje está anunciando comigo. Ele me vê lá comprando dele várias vezes. Ele sabe que no Pouso Alegre, quando ele está com uma campanha bacana, ele fala, não, vou fazer com o Pouso Alegre Net. Primeira vez que ele fez com a gente. Certo? Mas os preços estou fazendo marketing para os outros aqui, né? Mas o preço dele, pela qualidade dos produtos, eu não tenho paciência de comprar, em outras lojas para comprar. Porque você vê um monte de produtos sem qualidade, muitas vezes. Você fica no meio, tanto de roupa, muita roupa que não tem nada a ver com você. Então, lá, eu me identifico com aquelas roupas que estão lá, todas eu sei que são de boa qualidade, eu fico satisfeito. Então, eu até topo pagar um preço melhor, mas ele consegue, porque ter capital de giro, por fazer movimentação, ter preços muito bons. Ele está fazendo uma baita de uma liquidação hoje, é um absurdo, tá de graça as coisas. E o atendimento é muito bom. Tem alguns comércios em Pouso Alegre que o atendimento é muito ruim. Então, não adianta pedir para a pessoa, olha, vai lá ajudar, é importante comprar no comércio, mas você chega lá, você é mal atendido. Entendeu? A pessoa não está preocupada em te atender, não te dá um sorriso para te vender. Eu sei que às vezes o vendedor está cansado, mas a função dela é aquela, é dar aquele sorriso para você, porque escolher uma roupa é fácil, não precisa de tanta ajuda assim às vezes, né? É dar essa consultoria, você sentir ali bem de fazer a compra, e muitas vezes é isso que eles não entregam. Você entrar num lugar, saber que se você for naquele lugar, você vai encontrar, você vai poder experimentar. Comprar roupa na internet é complicado. Eu sou gordinho, estou tentando emagrecer, mas quem é gordinho, você tem que vestir 10 roupas para ver qual que cabe, qual que fica bacana em você. Como é que você vai comprar pela internet? Você tem que comprar na loja física. Eu vejo como uma cadeia de processo. Porque
hoje a profissão de vendedor, muitas pessoas às vezes não dão certo na profissão, falam não, qualquer coisa você é vendedor. E ela não entende que vendedor é uma arte. Arte. Né? Então, e hoje a gente tem muito entregador. E de querer ajudar, né? Você pensa, eu quero ajudar essa pessoa a achar a roupa que ela quer. Então, achar o tênis que vai ficar legal para ele. É a consultoria. E se você vê, porque quando você compra uma coisa e você gosta, e você, nossa, eu gostei desse tênis, não é legal? Poxa, eu sou daqueles que o tênis é da Portinhola, inclusive. Eu tenho um tênis que eu não tiro do pé. Tava esperando ele falar. Eu tenho um tênis que é da Portinhola. O seu pai estava lá no dia que eu comprei ele. Eu não tiro ele do pé. Eu usei até acabar, voltei lá na Portinhola, voltei e falei, tem esse aqui? E tinha ainda. Que sorte que você deu. Sabe? Quando você gosta muito de um produto, você fica satisfeito, você fica feliz com aquele produto. Não é gostoso? Agora, se você é vendedor, tem uma coisa mais gostosa que você ajudar a pessoa a comprar um produto que ela vai chegar e vestir todo dia e falar, pô, que legal. Isso é o negócio. Você não está vendendo, você não está pegando o dinheiro do cara, você está ajudando a pessoa a encontrar o produto que vai atender ela. Na hora que a pessoa entende isso, assim como eu estou ajudando aquela empresa a fazer aquela comunicação dela. Você faz a venda, igual nós vendemos no comércio, você faz a venda e entrega um produto bom. Você tem o seu preço, mas ali você se preocupa em ajudar aquela pessoa a achar. E que ela fique satisfeita. Que se ela ficou satisfeita, ela volta. É legal você falar isso, Douglas, porque assim, é uma mudança cultural. Por mais que a gente pense que a gente não vai pensar, o indivíduo não vai querer comprar, porque a gente sabe que tem a pessoa que vai na loja, experimenta o calçado, vê todas as características, vai na internet e quer comprar. Sim. Aí assim, é falta de ética, porque ela usou o tempo de uma pessoa que estava ali para atender, usou o espaço. E a quantidade de tênis falsificado tem na internet também, que você compra, quando você vê, nossa, não parece... Eu acho ótimo quando acontece isso, porque daí o cara rasgou o dinheiro, entendeu? Porque aí eu acho ótimo, eu acho excelente. Mas assim, são questões que a gente tem realmente que refletir. A gente está no momento do ESG aí, que todas as grandes empresas estão implementando, que é a questão da preocupação com o meio ambiente, o social e a governança. E aqui nós do Sindivale a gente está fazendo um trabalho para que o pequeno entenda que ele pode ser grande. Mas para ele ser grande, ele tem que pensar como grande. E muitas vezes a gente começa a empresa dando jeitinho, porque tudo custa, né? E qualquer investimento é um gasto, não é um investimento. Sim. Então a gente está tentando trazer isso, essa visão para o empresário, que como eu transito, né, na esfera estadual e nacional, e agora estou tendo alguns contatos internacionais, a gente sabe que tem empresário querendo investir. Então, se a sua empresa tem um sistema de governança, tem um trabalho na área social e é preocupado com o meio ambiente, você pode, de repente, ter um indiano aqui querendo comprar a tua empresa ou então pôr um capital na sua empresa, porque ele vai acreditar nessa empresa sua, nesse modelo de negócio. Então a gente tem trabalhado muito isso e ter você da comunicação com essa visão que tem de empreendedorismo é muito bom para nós, para a gente poder passar isso para a população, para aqueles que estão assistindo. A gente fala de Pouso Alegre porque é a nossa casa que está aqui, né? Mas isso vai servir para qualquer cidade que estiver nos assistindo. Por exemplo, Varginha. Que as pessoas de Varginha comprem em Varginha e deixam um comércio forte, Poços de Caldas, né? A gente sabe que são cidades macros aqui na região do sul de Minas, né? Cidades aí satélites. Pouso Alegre tem 50 municípios que compram aqui, né? Mas o que puder comprar em cada um município que compre também, a gente tem que valorizar. Eu tenho feito um trabalho sobre a importância do turismo. A gente do comércio não tem uma noção do que é o turismo. Não, de modo geral, eu também não tinha. Para mim, turismo antigamente era pôr a mala dentro do carro e viajar com a família. Isso para mim era turismo. Hoje, para mim, turismo é o momento que você nasce, tem turismo, porque alguém vai vir de fora para poder visitar e vai ficar num hotel, vai gastar num restaurante. Consumo. E se morrer alguém, também vai ter turismo. Então, é do início da vida até o fim da vida, o turismo está presente. Sim. E é o momento nosso do comércio, aí eu falo de Pouso Alegre, porque a gente tem o turismo da saúde, né? Várias pessoas vêm para o Hospital Samuel Libani, são 100 e poucos municípios que são atendidos. Né? A gente tem aqui, a família vem junto para acompanhar. Vem junto. Né? A gente tem o turismo da saúde, a gente tem o turismo religioso, o turismo do esporte, o turismo empresarial. Então, toda atividade humana acaba sendo turística. E a gente tem um momento ali de poder atender e acolher essas pessoas, sabe? Então, assim, a nossa conversa aqui pode ir por umas 10 horas aqui, a gente bater recorde de podcast, mas são insights que estão saindo aqui desse bate-papo. E é importante essas empresas construírem um valor de marca para elas, né?
algo que a Portinhola fez muito bem há muito tempo, que eu sei. Né? A Portinhola é uma marca conhecidíssima e respeitada, né, no segmento. Você quer um tênis, principalmente tênis esportivo, pô, a primeira coisa que você pensa é Portinhola em Pouso Alegre. Não vai pensar, não vou falar o nome das outras porque vai desvalorizar, que são as grandes, enormes, mas tem de tudo ali e tal. Não, você pensa, ali tem valor. Ali vai ter uma atendente que conhece, sabe qual que vai ser o melhor para a corrida, assim, qual que vai encaixar no pé, vai me dar um bom atendimento. Lá eu vou encontrar os bons tênis, tá? Então você vai direto lá. E sabe o que é legal? Vou na internet, vou fazer pesquisa, não sei qual que vai encaixar aqui, que vai ficar bom, você vai ficar pegando meu pé. Vai ter que esperar um frete para vir. Depois, se der errado, você tem que pedir um estorno. É uma trabalheira, sabe? Não é muito mais fácil você ir na loja e comprar. Não, mas eu chego lá, às vezes demora para ser atendido, às vezes você não encontra. Agora, você chega em certas lojas, por exemplo, em questão de roupa, eu sei qual loja que eu encontro. Em questão de tênis, eu sei qual loja que eu encontro. Né? E para cada segmento, eu acho que é importante essas empresas trabalharem esse valor, porque as outras que trabalham no atacado, como se o cliente fosse entra aqui, pega uma mercadoria e sai fora, essas vão acabar perdendo mesmo. Essas vão acabar morrendo no segmento. Agora, aquelas que conseguem criar um valor, essa aí não adianta, não tem internet que vença. Eu tenho também... Você tem que pagar, depois pedir um reembolso, por exemplo, sendo que você poderia ter ido lá, só passado na loja, vestido, a pessoa te assessorar, falar, olha, esse aqui para o seu esporte é melhor, você já pega, já prova. E sabe o que é uma coisa bacana que você disse aí sobre a questão de dar valor ao seu produto? Uma vez eu vi uma criança, né, estava assim perto lá da loja, aí o pai dela falou, o que você quer? Daí ele falou assim, qualquer coisa da Portinhola tá bom. Ou seja, a criança com 12 anos enxergou valor. Sim. E daí, voltando à sua empresa, né, a gente vê esse comentário, né? Ó, se for pro PANET, eu tenho certeza que é bom. E como é importante a pessoa perceber esse valor, né? Você pode entrar na Portinhola, provar um tênis e falar assim, não, vou olhar na internet quanto está esse tênis na internet e pedir na internet, se tiver um pouco mais barato. Mas se você gostou do vendedor, se o vendedor te deu um bom atendimento ali, isso cara, ele legal. Vende, você compra ali. Você vende, entendeu? Porque você sabe, se der um probleminha, é só eu vir aí, eu converso com o Alexandre, eu converso com o fulano, né? Ele já faz a troca para mim. Sabe, se eu comprei um presente se for um presente que você vai dar para alguém e não coube, você já... Então tem todas essas vantagens que a pessoa às vezes deixa de comprar, né? Porque pela facilidade do momento de comprar na internet, que é um clique, alguns cliques, por exemplo, você compra, né? Mas essa facilidade deles, mas eles sabem que pode dar vários problemas e às vezes chega no local e ele não é bem atendido, ele não encontra com facilidade, né? Então é importante as lojas de Pouso Alegre trabalharem, melhorarem esse sentido, a comunicação deles. As lojas têm que ser lembradas, porque hoje a gente vive num mar de informação. É tanta informação que você não vê nada, né? Você não consegue. As redes sociais não estão conseguindo entregar tudo, né? Então, não adianta você postar um monte de coisas, porque a rede social não entrega tudo. Então você posta, eu trabalho com 4 postagens por dia. Essa é a minha média que eu pretendo. Às vezes posto mais, mas porque tem que postar, porque aconteceu. Mas não adianta. Então, o mar de informações é enorme. Então, se você não estiver sabendo se posicionar na cabeça da pessoa, a pessoa lembrar, daí a pessoa vai primeiro que viu na internet, que ela está sendo inundada de informação ali, de anúncios. Outro toque que o Douglas está dando, posicionamento. É importante você saber onde você quer posicionar. Sim. Se você quer vender para o pequeno, para o médio, para o grande, você quer vender produto sem qualidade, produto com qualidade, né, com preço agregado, com valor agregado. Então, é tudo isso. Ô Douglas, nós estamos chegando aqui, né, ao final do primeiro bate-papo que nós vamos ter outros aí, se Deus quiser. Né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente sabe da importância sua e do compromisso que você tem com a sociedade aí, trazendo a informação. E deixar aí o espaço aberto para as considerações finais suas aí. Alexandre, eu que agradeço aí o convite. Fico muito satisfeito mesmo do representante aí forte do comércio de Pouso Alegre tá me convidando para a gente fazer esse bate-papo aí sobre empreendedorismo, sobre o comércio também. Fico muito satisfeito, agradeço mesmo o convite. Tá bom? Que a gente possa conversar mais por aí. Isso aí, valeu. Bom, valeu, Vitor.